Então, nossa aula de hoje é sobre notação científica. A notação científica ela é utilizada para escrever números muito grandes ou muito pequenos. Na verdade, para representar esses números, né? Então, quando a gente tem um número assim que tem muitas casas, ele é muito grande, ou um número que tem muitas casas decimais é muito pequeno, a gente pode se utilizar da notação científica para representá-lo de uma forma mais simples e mais fácil de ser lida também. Então, olha só. Qual que é a ideia? A gente vai representar sempre com um número multiplicado pela potência de 10, onde tem o expoente aqui, né, da potência. Então, olha só, esse número que vai aqui na frente, para a representação estar em notação científica, ele tem que ser um número entre 1 e 10. Se ele for 10, eu posso juntar com essa potência, que já tem ali com aquela base 10, e se ele for 1, na verdade não precisa aparecer, mas não tem problema se você colocar o 1, tá? Então, ele é um número entre 1 e 10. Alguns exemplos, então. Vamos colocar aqui, primeiramente, alguns exemplos de números muito grandes. Tô colocando bem separado para ficar fácil da gente contar as casas. Né? Então, aqui, 2 milhões. Como que a gente representa em notação científica? Lembre que quando o número é inteiro, a vírgula se encontra aqui, ó, no final dele. Então, a gente vai deslocar a vírgula até chegar no 2. Então, você vai andando entre os números. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, é 2 vezes 10 elevado à sexta. Por que a gente usa a base 10? Porque o 10, quando eu multiplico, né? Como tem 1 aqui, ele não altera o valor. Ele só realmente, digamos assim, faz uma abreviação das casas. O que 10 é sexta? É a mesma coisa que eu pegar o 2 e multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10, por 10 e por 10 mais uma vez. Vai gerar esse número, 2 milhões. Aqui, a vírgula se encontra no final. Se a gente contar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu parei aqui? O 13 não se enquadra nessa situação aqui. Então, tem que ser 1,3 vezes 10 elevado à 10ª potência. Ok? E aqui, a vírgula também se encontra no final. Se a gente contar as casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ser assim, ó. 1 vezes 10 elevado à 9ª potência. Ou ainda, 10 elevado à 9ª potência. Então, aqui a gente viu a notação científica, né, para escrever números que são muito grandes, como que a gente faz. E agora vamos ver números muito pequenos. Então, agora a gente vai escrever esses números aqui. Olha só, conta com a vírgula. Agora a gente vai ter que deslocar a vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 7 vezes 10 elevado a menos 6. O que significa esse menos 6? Vamos lá. Lembrar algumas regrinhas de potência. Significa isso daqui, ó, que é 7 dividido por 10 elevado à 6ª potência. Quando o expoente é negativo, é o inverso desse número, significa essa situação. Então, imagina você pegar o 7 e dividir por 10, dividir por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. 6 vezes você vai dividir ele por 10. Vai dar esse resultado aqui, certo? Então, quando o expoente é negativo, significa que o número era muito pequeno. Você vai dividir ele por 10 uma quantidade de vezes. E aqui em cima seria multiplicar. Próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paro aqui, ó.
1,24 vezes 10 a menos 7, elevado a menos 7. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 10 elevado a menos 5. Então, aqui a gente viu como a gente escreve números muito grandes ou muito pequenos em notação científica. Vamos fazer um resuminho? Toda vez que a nossa vírgula se deslocar para a esquerda, o nosso expoente aumenta. O expoente, eu vou usar a letra N. O nosso expoente aumenta. Quando a vírgula tem que se deslocar para a direita, o nosso expoente diminui. Alguns falam assim, não, quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente é positivo. Nem sempre, tá, gente? Às vezes, você já tem um número que já tem vírgula, já está escrito lá com uma base 10, mas não está necessariamente em notação científica. E você, às vezes, só tem que deslocar a vírgula dele um pouquinho ali para arrumar. Então, é melhor decorar essa regrinha. Quando a vírgula anda para a esquerda, a gente aumenta o expoente. Quando a vírgula anda para a direita, a gente diminui o expoente. Vamos ver um exemplo que já está escrito com base 10, mas não necessariamente em notação científica, para a gente utilizar essa regrinha aqui. Então, olha só, esse número ele está escrito com base 10, mas ele não está em notação científica, porque não cumpre isso daqui. Então, vamos reescrevê-lo em notação científica. A vírgula se encontra no final. Eu vou ter que deslocar a vírgula para a esquerda, parar ali no 3, então vai ficar assim, ó, 3,78 vezes 10. Se eu andei com a vírgula para a esquerda, o expoente tem que aumentar. 1, 2 unidades, então vai ficar 10 à quinta. Aqui, a vírgula está no final. Quero deslocar ela para o 2,5. Então, vai ficar 2,5 vezes 10. Se eu andei com a vírgula para a esquerda, eu aumento o expoente. Então, aumentar mais uma unidade vai ficar menos 4. Eu aumento uma unidade, uma casa que eu tive que deslocar. Aumenta uma unidade. Próximo. 0,23. Eu quero colocar a vírgula aqui entre o 2 e o 3. Então, vai ficar 2,3 vezes 10. Se eu andei com a vírgula para a direita, eu diminuo o expoente. Então, no lugar de 10 elevado à quarta potência, vai ficar ao cubo, a terceira potência. Aqui, quero deslocar a vírgula até o 4. 1, 2 casas. 4 vezes 10. Se eu desloquei a vírgula para a direita 2 casas, eu diminuo 2 casas no expoente. Vai ficar menos 5. E tem gente que não precisa de regrinha nenhuma, consegue interpretar, né, a informação. Olha só. Eu tinha 378 vezes 10 ao cubo. Significa o quê? Que eu vou pegar 378 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Vai aumentar aí 3 zeros. Vai ficar 378 mil. Pensa comigo, se eu diminuir 2 casas esse número, né, que eu desloquei a vírgula, eu vou ter que compensar. Então, eu vou ter que aumentar o expoente, né? Porque se continuasse ao cubo, 3,78 vezes 10 ao cubo, ia ficar 37, 378 ia ficar 3.780. Então, tem gente que consegue entender isso, que aqui 10 ao cubo vai aumentar 3 casas. Se eu voltei, eu tenho que compensar essas 2 casas. E assim por diante. Agora, a gente vai ver alguns exemplos diferentes. Eu vou pegar alguns números que estão em notação científica e vou escrevê-lo um número tirando da notação científica. Certo? Então, olha lá. 5 vezes 10 ao cubo. Eu imagino a vírgula aqui no final do 5 e eu entendo que eu tenho que aumentar 3 casas esse número. Ou interpreto assim, que é 5 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, vai ficar 5.000. Ok? Como que eu interpreto aqui? A vírgula está no final do número. Eu interpreto que tem que diminuir 4 casas. Ou eu entendo que eu tenho que pegar o 3, dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10 e dividir por 10. Então, vai ficar o seguinte. Certo? Ó, a vírgula estava aqui no final do 3. 1,
2, 3, 4 casas que eu diminuí. Aqui, eu vou pegar 2,3, dividir por 10, dividir por 10. Vai ficar 23 milésimos. A vírgula estava aqui, ó. Eram 2 casas. 1, 2. E esse aqui eu vou ter que aumentar 5 casas. Ou entender que eu vou pegar 1,28, multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. Então, vai ficar 128 mil. Pensa, a vírgula estava aqui, eu aumentei 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos falar um pouquinho de operações. Como que a gente faz operações quando os números estão em notação científica? Olha só. A adição e a subtração, elas têm a mesma regra. Certo? Qual é essa regra? Você tem que deixar o expoente da base 10 igual. Senão, você não pode somar e nem subtrair. Vamos fazer 2 exemplos aqui. Então, eu quero somar esse número com esse. E quero subtrair esse número deste. Tá? 2 exemplos aqui. Olha só, eu não posso somar se o expoente estiver diferente. Eu tenho 2 alternativas. Eu posso escrever esse número, tirar ele da notação científica, escrever esse número, tirar ele da notação científica e depois somar e voltar para a notação científica, se a resposta, né, ser exigido que ela esteja em notação científica, ou a gente tem que deixar o expoente igual, certo? Qualquer um deles. Eu vou mexer com esse daqui. Então, eu vou repetir o 8 e vou usar aquela regrinha que eu expliquei. Se a vírgula se desloca para a esquerda, eu aumento o expoente. Vamos anotar essa regrinha de novo aqui, ó. Fazer de outra cor até. Vamos lá. Se a vírgula anda para a esquerda, eu aumento o expoente. Se a vírgula anda para a direita, eu diminuo o expoente. Vamos usar essa regra aí. Olha só. Então, a vírgula está no final do 2. Eu vou andar ela para a esquerda para aumentar o expoente. Vai ficar 0,2 vezes 10 ao cubo. E agora sim, eu tenho 8 vezes 10 ao cubo e 0,2 vezes 10 ao cubo. Eu somo os números que estão na frente e repito a base. Essa é a resposta final e já está em notação científica. Se acontecer de eu fazer a operação e no final ficar com um número que não está em notação científica, eu reescrevo ele, não tem problema. E este, tenho que deixar o expoente igual também. Qualquer um deles eu posso modificar. Vou modificar o segundo de novo. Olha lá. Eu quero aumentar esse expoente, eu quero que ele fique menos 2. Menos 2 é maior que menos 4. Se eu quero aumentar, eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda. A vírgula está no final do 3, eu vou ter que deslocar ela 2 casas para a esquerda, olha lá. 1, 2. Aí sim eu vou ter menos 2. Soma os números da frente, vai ficar 2,53 vezes 10 elevado a menos 2. Vamos para a próxima agora, que é multiplicação e divisão. Vamos fazer também 2 exemplos de multiplicação e divisão. Então, vou pegar esse número aqui. Vou multiplicá-lo por esse. E vou pegar esse valor e dividir por esse. Fração e divisão é a mesma coisa. Olha só, na multiplicação e na divisão é mais fácil, você não precisa deixar o mesmo expoente. Então, você vai multiplicar os números da frente, olha lá, 2 vezes 5, 10 vezes. Como é uma multiplicação de bases iguais, a gente repete a base
e soma os expoentes. 5 com menos 3, 2. Gente, não deixa escrito assim em notação científica. Olha só, o que tem aqui em cima do 10 quando não aparece? Tem 1, bases iguais multiplicando, soma os expoentes de novo. Essa é a resposta final. E no de baixo, eu divido os valores, 8 dividido por 2, bases iguais dividindo, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar assim, eu vou subtrair, é o menos 1 menos 3. Então, vai ficar menos 3 vira mais 3. Menos 1 com mais 3 fica 2. E para fechar, vamos fazer um exemplo de potenciação e radiciação. Potenciação. Então, a gente tem aqui um número de notação científica elevado ao quadrado e no de baixo uma raiz de um número escrito em notação científica. Olha só, você vai fazer a potenciação com o número da frente, então você vai fazer 1,5 elevado ao quadrado, que vai dar 1,5 vezes 1,5, que é 2,25, vezes, repete a base, e existe uma propriedade de potenciação, que você multiplica os expoentes, então elevado a menos 6. No de baixo, você vai tirar a raiz do número da frente e vai usar uma propriedade. Quando o índice não aparece, é porque é raiz quadrada. Você vai simplificar o 8 com o 2. Divide por 2 aqui e aqui. O número vai sair da raiz, nesse caso, e vai ficar 10 elevado à quarta potência. E para fechar a aula de notação científica, comparação. Como que a gente compara dois números? O que é comparar? É ver se eles são um é maior que o outro, ou consequentemente um é menor que o outro, ou se eles são iguais. Então, imaginem esses exemplos aqui. A gente tem que verificar se esse número é maior ou menor ou igual a este número aqui, ó. Então, como que a gente compara? A gente compara deixando o mesmo expoente, tá? Mesmo que o número, após você fazer isso, ele saia, né, escrito em forma de notação científica. O teu objetivo aqui é comparar, eles já estão escritos em notação científica, certo? Vou usar essa regrinha. Então, eu vou deixar esse daqui, ó, igual a esse expoente. Se eu quero aumentar o expoente, eu ando com a vírgula para esquerda. Então, 5,1 vai ser 5,1 mesmo. Vou deslocar para a esquerda, vai ficar 0,73 vezes 10 ao cubo. E agora, quando a gente deixa o mesmo expoente na base 10, basta a gente olhar o número que está na frente. Quem que é maior, 5,1 ou 0,73? 5,1, certo? Então, esse número é maior que esse. Mais um exemplo. E agora, mesma ideia, certo? Vou fazer um pouquinho diferente. Vou deixar agora o primeiro número, o expoente do primeiro número igual ao expoente do segundo. Então, eu quero ficar menos 5 aqui. Para diminuir o expoente, eu tenho que andar com a vírgula para a direita. Então, vou escrever lá 400 vezes 10 elevado a menos 5. Quando eu deixo o mesmo expoente, eu consigo comparar. Quem que é maior, 400 ou 2? O 400. Então, consequentemente, 4 vezes 10 elevado a menos 3 é maior do que 2 vezes 10 elevado a menos 5. E nada impede de você reescrever o número, tá? O que é 4 vezes 10 elevado a menos 3? Seria esse número aqui, ó. O que é 2 vezes 10 elevado a menos 5? Seria esse número aqui. E aí, quem que é maior, 0,004 ou esse número? O primeiro. E com isso a gente encerra aí a nossa aula, né, de forma bem sucinta sobre notação científica, sem entrar em outras ideias aí de arredondamento ou coisas assim.